visto ainda não deu certo. Então, meu sorriso já tava aqui, ó, na orelha. Foi minha primeira dívida no cartão de crédito. Gente, tudo bem com vocês? Tô de férias, uma semana de férias. Vim visitar minha cidade. E aí, eu tava conversando com a Lorena hoje de manhã. E aí, a gente percebeu que nos vídeos antigos, todos os vídeos eu falava assim, se você quer saber como eu vim parar aqui nos Estados Unidos, tem vídeo no canal. Só que a gente percebeu que não tem vídeo no canal falando sobre isso. Então, hoje eu vou te contar como eu vim parar nos Estados Unidos. Tudo começou com o fato que eu queria ser uma au pair. A grande realidade que ninguém te contou é que ninguém quer ser au pair. Eu queria ser comissária de bordo e eu sabia que eu tinha que melhorar meu inglês de alguma forma. Eu tava assistindo alguns vídeos no YouTube, pesquisando, assim, como melhorar o inglês. Eu fiquei sabendo desse intercâmbio de babá. E eu fiquei assim, parece interessante. Porque, por coincidência, era 2021. Eu passei alguns meses no interior cuidando da minha priminha. Ela tinha acabado de fazer 1 ano. Pra fazer o intercâmbio de au pair, você precisa comprovar horas com criança. Eu fiquei, gente, que interessante. E aí, por coincidência, eu também comecei a trabalhar numa academia na área infantil. E aí eu acabei conseguindo as horas e o dinheiro que eu precisava para pagar o intercâmbio. Eu consegui minha carteira de motorista pelo CNH Social. Quem não conhece CNH Social, são programas do governo e que eles doam carteira de habilitação para as pessoas, tipo, de baixa renda, ou estudantes, ou pessoas de zona rural. E aí eu me cadastrei e fui contemplada, eu coloquei na categoria B, de carro. E assim, tava tudo dando certo. Graças a Deus, eu senti assim, que era um alinhamento do universo, sabe? Porque antes disso, gente, eu tava me sentindo muito perdida na minha vida. Foi bem interessante isso tudo que aconteceu. E aí, quando eu encontrei um propósito, as coisas começaram a se alinhar. Fiquei me preparando, estudando inglês sozinha por 1 ano. Até tentei fechar com alguns professores, fazer algumas aulas. Fiz aula com o professor, só que aí as coisas foram ficando estranhas. Fiz outras aulas, comprei alguns cursos. Só que assim, eu nunca me sentia 100% confortável com o inglês desses professores, porque eu achava o sotaque deles forte e eu ficava assim, Eles tinham um conhecimento, só que eu não gostava da forma como eles se expressavam, sabe? Sei lá, gente, não encaixava comigo, sabe? Não tenho dinheiro, me preparei pro intercâmbio. Por coincidência também, alguns meses depois, a STB de Goiânia lançou uma promoção para au pair. E aí, normalmente, o intercâmbio tava custando $500 e eu encontrei por 300. Eu falei, véi, é isso, foi minha primeira dívida no cartão de crédito, eu paguei, fiquei assim morrendo de medo de me endividar, dei R$500 à vista e parcelei 2.000 e pouco, não, 1.800 ou 1.700 no cartão, em 3 ou 4 parcelas de R$400, que eram as possibilidades que eles tinham. E assim, fui com medo, mas eu fui. E aí eu paguei, deu tudo certinho. Eu não podia sair do Brasil porque eu tava terminando minha faculdade. Eu sabia que se eu deixasse pra fazer minha faculdade depois, eu não ia voltar. Porque eu tinha esse plano de ser comissária e tal. Deu tudo certo, terminei minha faculdade, fui demitida da academia, mas eu já ia pedir demissão. E juntei muitas horas com crianças, trabalhei com eventos. E aí me deu ainda mais horas, ainda mais experiência. Fechei com a STB, preenchi meu application. Eu fechei com a STB em dezembro de 2021. Fiquei online em dezembro de 2022 e embarquei para o intercâmbio em junho de 2023. Eu só fui formar da faculdade em março de 2023. Então, assim, eu queria muito, eu tava super ansiosa pra fazer tudo e vim logo pro intercâmbio, só que eu sabia que eu tinha que terminar minha faculdade, foi ótimo pra eu poder trabalhar minha paciência também, né? Porque a gente fica meio desesperada com as coisas, a gente quer fazer tudo de uma vez e tal. Dia 22 de dezembro de 2022, eu tive a minha primeira família no perfil. Eu tava na festa à noite com a minha família. Tive essa primeira família, eu fiquei, ai meu Deus e tal. Só que aí não foram eles, né? Porque eles iam precisar de mim rápido. E eu também não gostei muito do que eles ofereciam. Aí depois eu comecei a falar com outra família de Nova York, que a mãe era francesa e o pai, acho que ele era americano. Eles pareciam legais, eu quase fechei com eles, só que eles não iam conseguir me esperar. Eu tive entrevista com mais algumas famílias, até que eu encontrei a minha primeira família, a indiana. Fechei com eles. Eu não ia fechar com eles, só que aí eles pediram match. Não sei o que passou na minha cabeça, acho que era desespero pra poder vir logo. E aí eu fechei match com eles e eu fiquei assim... A todo momento eu sabia que eu provavelmente estaria fazendo uma escolha errada, só que eu pensei assim, olha, se der ruim, eu vou de rematch e é isso. Fechei com eles e aí agendei minha entrevista com o consulado no Brasil. Eu fiz tudo sozinha, sem assessoria nem nada. Eu só vi vídeo no YouTube explicando como é que fazia. Eu não queria gastar dinheiro porque eu sentia que era perda de dinheiro. Eu pensei, eu vou por mim mesma. Eu tinha um modelo de um PDF. Algumas meninas que preencheram a papelada do consulado antes de mim fizeram esse PDF explicando tudo como é que fazia. Aí eu peguei esse PDF de inspiração e olhei outro vídeo no YouTube explicando como que fazia pra preencher.
Eu juntei as duas informações, tinha informação que não batia muito bem, só que eu fiquei, ai, é isto. Por mais que eu sentisse que estava dando tudo certo, eu pensei, eu ainda não vou admitir pra mim que eu vou me mudar para os Estados Unidos, porque o visto ainda não deu certo. Então eu não sei, enquanto o visto não der certo, enquanto o visto não der positivo, eu não vou me permitir confirmar esse sonho pra mim, sabe? Falar que eu estou me mudando para os Estados Unidos. Só que era muito interessante. Eu tenho sonhos muito realistas. Eu já tinha sonhos super realistas que eu me mudava para os Estados Unidos. E eu ficava assim, olha, por mais que esses sonhos estejam me dizendo isso, eu não vou acreditar nisso enquanto eu não tiver o visto, porque se der errado eu não quero ficar devastada, sabe? Vai ser difícil, vai, mas eu não quero ficar devastada. Peguei o BlaBlaCar, que é carona, aplicativo de carona, fui pra Brasília. Voltei de Brasília sozinha também. Aí lá em Brasília eu conheci uma menina, Ellen. Eu encontrei ela no primeiro lugar que a gente vai pra tirar as fotos. Ela tava no Airbnb do lado. E aí eu tava com mochila. Ela foi pedir pra deixar minhas coisas lá no hotel que ela tava ficando. Porque lá no consulado você não pode entrar com coisas. Então eu fui e deixei lá minhas coisas com ela e fui confiando. Deixei até meu celular, gente. Eu acho que eu confiei demais. Meu medo dessa menina desaparecer, vocês não tem noção. Deixei tudo lá, porque senão eu ia ter que pagar pra poder guardar lá no consulado. Eu não tinha muito dinheiro, sabe? Tinha, mas eu não queria gastar mais dinheiro, entendeu? Não queria perder dinheiro à toa. Aí eu fui com ela, a gente foi de Uber, ela pagou do começo. Então, quando você chega lá, tem filas enormes, e aí tem de horários, tipo 8h30 a 9h30, 10h30, dividido por filas assim. Você saía dessas filas e ia pra outra fila que ficava na beirada do muro. E nessa da beirada do muro, você entrava no consulado e você tinha que deixar suas coisas tudo, tipo água, você tinha que colocar a mesma coisa no aeroporto, sabe? Você tem que colocar tudo na caixinha que eles te dão e eles vão passar dentro da máquina e ver o que tem lá. Não pode ter muita água, você tem que beber essa água ou ter o mínimo de água possível. Você passa no equipamento lá, tipo descalça, não pode ter aparelho eletrônico com você. Só que lá na frente eles têm alguns lugares que eles alugam, você pode guardar e você paga o aluguel pra eles guardarem pra você, sabe? E lá dentro tinha uma fila enorme, assim. Aí eles mandam você se sentar, tava cheio, lotado. E aí demorou muito, assim, demorou muito. E aí como eu tava sem celular, eu fiquei, gente, eu nem sei que horas são, não tinha relógio. E aí foi indo, até que mais ou menos 1 hora depois, eles me chamaram, eles vão, quando você entra, eles pegam o seu passaporte, e eles me chamaram, me deram meu passaporte e um papel no meio do meu passaporte, eu tinha que segurar daquele jeito, eles falaram que eu não podia abrir, eu acho, eu não lembro, eu não tenho certeza. Aí eu fui pra fila, e eles iam chamando, guichê 1, guichê 2, 6 e tal, eu assim, tremendo nas bases, e eu falei, cara, eu preciso focar, preciso relaxar, porque já deu certo, eu já fui aprovada, já deu certo, eu só tenho que ir lá pegar minha aprovação. Aí me mandaram pro guichê 6. Nesse guichê 6 tinha outra mulher que também tava fazendo entrevista, só que essa mulher, ela era funcionária de não sei o quê, e aí o inglês dela não era muito bom, ela tinha algumas informações meio contraditórias, essa mulher tava tremendo nas bases. Ela já era funcionária, tipo, ela é funcionária pública aqui no Brasil, e ela queria um visto, eu não sei se era, não era de turista, gente, era alguma coisa assim, meio sinistra, que era de estudante, sei lá. E aí eu sei que, no final das contas, foi aprovado. E eu assim, gente, essa consulada fazia tanta pergunta pra essa menina trava nas bases. Gente, se essa menina for aprovada, é mais chance de eu ser aprovada. Chegou minha vez, ela perguntou meu nome, sobre o programa de au pair e tal. E eu respondi tudo bem bonito. No começo foi em português e depois ela lançava algumas perguntas em inglês. E eu respondia pra ela normalmente. Só que eu acho que essa consulada, ela tava meio perdida. Porque essa mulher, gente, ela perguntou se eu já trabalhava com a família. Eu falei, não, eu não trabalho com eles, eu vou começar a trabalhar com eles. E aí, várias vezes ela perguntou isso. Eu falei, não, eu ainda não trabalho com eles. Ela falou, quanto tempo você conhece eles? Eu falei, tem 2 meses. Aí ela saiu, foi conversar com outras pessoas lá. E eu assim, gente do céu, se essa mulher foi conversar com esse povo, vou ser negada agora. Só que aí, quando ela voltou, ela perguntou por que eu queria ser au pair. Aí eu falei que eu era graduada em dança, que eu queria abrir uma escola bilíngue com a minha mãe. E ela fez muita pergunta sobre a minha mãe, tipo, o que sua mãe faz? Eu falei, olha, minha mãe é formada em pedagogia, ela trabalha com o quê? Ela é professora de escola pública e ela dá aula em casa também, de reforço. Quais são as formações da sua mãe? Quais as especializações que ela tem? Aí eu falei que minha mãe tava fazendo especialização em neuropedagogia. E eu queria muito abrir uma escola bilíngue com minha mãe. E ela falou assim, interessante. Quantos anos sua mãe tem? Aí eu falei que minha mãe tinha uma idade lá e tal. A ideia você tem que se convencer da história que você vai contar no consulado. Eu queria abrir uma escola bilíngue? Não. Só que qual que era o sentido? Eu, formada em dança, trabalhando com circo. O que eu ia falar pra ele? Tipo, não, vou lá só pra
nada, quero melhorar e quero ser comissária. Se eu falasse que eu queria ser comissária, a história não ia bater, não ia fazer sentido. Por que uma pessoa formada em dança, que dá aula de circo, quer ser comissária? Então ela poderia me negar. Eu falei, olha, pra mim faz mais sentido falar que eu quero abrir uma escola bilíngue com a minha mãe. Deu certo, aí ela foi fazendo algumas perguntas e já me entregou o papelzinho dos meus direitos. Falou assim, olha, se você quiser dar uma olhada, tá aí. Se você quiser ir lendo. Gente, eu olhava com esse papel... Eu li a mesma frase 30 vezes e eu não entendia nada. E eu assim, meu sorriso já tava aqui, ó, na orelha. Na orelha. E eu assim, forçando pra fechar o sorriso e tentando ler. E eu não entendia um A. Desse negócio. E ela tava lá, digitando, não sei o que. Eu falei, gente do céu, agora o bagulho ficou louco. E aí... já tava relaxada, porque eu já tinha visto que tinha sido aprovado, meu sorrisão tava lá daquele jeito. Ela falou assim, parabéns, foi aprovado, seu passaporte vai ser entregue na sua casa em tanto tempo. Eu fui no consulado um mês antes da minha viagem, então eu fui no fim... Mentira, gente! Eu fui no consulado dia 6 de junho e eu embarcava dia 22, porque antes disso não tinha dado certo. Aprovada, fiquei do lado de fora esperando a Ellen, que tinha ido comigo, e essa menina não vinha nunca, gente, agora que essa menina vai desaparecer com meus trem, agora lascou. E aí eu fui, voltei, encontrei ela, a gente voltou pro hotel dela, ela me entregou minhas coisas, falou muito bom de conhecer e tal, foi isso. Cada uma na sua. Peguei outro Airbnb voltando pra Goiânia e, tipo, deu tudo certo. Foi assim que eu vim parar nos Estados Unidos, porque eu queria ser comissária. Queria melhorar meu inglês e foi um alinhamento cósmico na minha cabeça, assim, porque tudo fez sentido, gente. Tudo foi... assim, ó. E no dia que eu fui aprovada pra trabalhar na academia, eu tive um sonho. Eu sou uma pessoa muito espiritualizada. Eu tive um sonho com o meu mentor, tava andando com ele num lugar que parecia uma creche, tinha muita criança correndo, assim, pra todo lado. E tinha algumas pessoas de branco, assim, eles pareciam altos, estavam de branco. E eles falavam, Lívia, ó, a sua missão começa agora. Você vai querer desistir em alguns momentos, só que você não pode desistir, porque é pra ser assim. Por mais difícil que seja, você tá no caminho certo, só siga o caminho que você está traçando, você está seguindo, que tá tudo certo. Continue nesse lugar que vai dar tudo certo pra você. Eu fiquei assim, tá, obrigada. E tipo, gente, era tanta criança correndo assim, pra todo lado. Foi muito da hora. Nesse dia, assim, eu tive meio que a confirmação, né? Eu tive esse sonho. Quando eu acordei, eu recebi a informação que eu fui aprovada na academia. Alguns dias depois, eu ganhei minha habilitação de carro, que já tava pra sair ter resultado. E foi isso, gente. Foi, assim, muito interessante a forma como tudo aconteceu, sabe? Eu sentia que era pra eu estar aqui. A única coisa que eu me arrependo desse processo todo foi ter fechado o match muito rápido com aquela família indiana, porque eu já sabia que a gente teria alguns problemas, eu já sentia dentro de mim que não era, assim, o match perfeito, só que eu pensei, vou lá. Porque eu queria fugir da minha realidade do Brasil. Eu tava dando aula, tipo, eu gostava das minhas crianças e tal, só que eu tava com sede de viver coisas novas. É isso, eu tava assim, nossa, tô fazendo aula no circo, que era uma coisa que eu queria muito, tô dando aula, só que eu tô com sede de ir pra outro país, eu quero explorar, eu quero viver de outras formas e tal. E aí foi isso que aconteceu. Se você gostou dessa história, vou pedir pra você se inscrever no canal aqui. Deixe seu like aqui embaixo. Me conta o que você achou nos comentários sobre toda essa trajetória, porque pra mim foi uma saga. Apesar de ter demorado um pouquinho nesse projeto de 2021 até o meio de 2023, eu acredito que as coisas aconteceram assim no tempo certo. Eu aprendi muito, mesmo tendo me preparado durante todo esse tempo. Eu acredito que o intercâmbio de au pair ainda me surpreendeu muito mais do que eu poderia imaginar. De forma positiva e de forma negativa também. É um choque de realidade, a gente cresce muito durante esse intercâmbio, mas a gente cresce porque nós somos obrigados, porque você se vê sozinho em outro país, com uma língua que você não domina, e morando com pessoas estranhas, cuidando de pessoas estranhas, numa língua que você não domina, então a convivência é bem interessante. Eu acredito que a parte mais complicada do intercâmbio de au pair não é cuidar das crianças, é morar com seus chefes, morar com a família. Porque num trabalho convencional, você para de trabalhar e é isso, paz. O problema ficou no seu trabalho. Já morando com a família, não. Você para de trabalhar, você continua morando com eles. Então, na hora de comer, você tem que se relacionar com eles. Na hora de procurar por algum entretenimento na casa, por exemplo, assistindo TV, você tem que se relacionar com eles também. E se a sua família não é tão legal, você provavelmente vai ter muito mais dificuldade em relação a isso. Enfim, gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Finalmente eu expliquei como que eu vim parar aqui nos Estados Unidos. Deixa seu like aqui embaixo, por favor. E beijo e até a próxima.